Corinthians vai jogar completamente reserva contra o Cruzeiro. Eu vou trazer aqui a opinião de Casão, que eu concordo muito. Ele falando sobre a postura de não disputar o brasileiro, que é incrível o Corinthians. Eu vou trazer a opinião dele e depois eu vou dar a minha no final, se eu concordo com ele ou não. Então fica aí até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos ver aqui o Casão falando esse absurdo que é o Corinthians. Mas eu acho um absurdo. É a quarta rodada, não é? Quarta rodada? Isso. Na quarta rodada, um time do tamanho do Corinthians, achar que não consegue competir para ser campeão na quarta rodada? Na quarta rodada? Tem 6 pontos o Corinthians, não é isso? 6 pontos. 2 vitórias 6 seguidas. pontos. Então, 6 pontos. 6 pontos. Perdeu pro Bahia na Vila Belmiro, porque jogou na Vila Belmiro. Se tivesse jogado na Arena do Corinthians, podia ser diferente. Então, o Corinthians tem 6 pontos. Isso aí pelo lado do lado da imprensa esportiva, como jornalista, concordo com o Mauro, só que eu acho absurdo. Aí, como torcedor do Corinthians, assim, não, eu não acredito que na quarta rodada, se perder pro Cruzeiro, tudo bem, ganhar do Novo Horizontino, ganhar o Paulista, beleza, se ficar em 14º, 12º, tá bom pra nós. Corinthians, tá bom pra nós? Não, o Corinthians tem time pra lutar, pra ficar entre os 8, entre os 6 primeiros colocados. Tem time pra isso. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Flamengo, então já demonstrou que quando encara o jogo, qualquer adversário, com seriedade, é competitivo. Num campeonato de 38 rodadas, que vale a regularidade do campeonato, e Palmeiras, eu acho muito difícil. Corinthians, eu acho que a grande maioria dos clubes tem dificuldade de disputar um campeonato longo desse, sendo que tem o Palmeiras e o Flamengo na Copa. Os dois, tudo fica mais ou menos um bolo parecido, a não ser os últimos colocados que se distanciam daqui. Daqui 6, 7 rodadas, você já vai saber quem vai ficar lutando contra o rebaixamento. Mas aí, o resto fica naquela onda. Tem hora que você está em 8º, você chega em 6º, sobe para 10º. É esse o campeonato. É assim o campeonato. Todo ano é assim. Fica Palmeiras, Flamengo e uma surpresa lá em cima, e os outros brigando ali, tudo parecido, tudo muito igual, tudo muito igual. Então você tem que se colocar nesse bolo de tudo igual, sabe? Então eu vejo como um absurdo, eu vejo como torcedor do Corinthians, e também como um cara da imprensa esportiva, eu acho absurdo, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no segundo mês do ano. É isso, fiéis. Toda coletiva o Dorival pede jogador. Aí chega no Brasileiro que tá poupando. Um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro tá na lanterna, a gente pode afundar Tite e os jogadores, que o Cássio, Fagner, e ele vem jogar com o time reserva com o Pedro Raul, pensando no Novo Horizontino. Cara, como o Casão falou, estamos no segundo mês do ano ainda, velho. Eles reclamar de cansaço, não sei o que, a sequência de jogos. Caramba, esses jogadores estão muito melindrados. Não pode acontecer nada que eles não jogam. Eita, joga no sintético, não joga. Então eu acho, como o Casão falou, eu também acho um absurdo isso. Porque os jogadores em fevereiro tem que jogar mais bola, porque eles são bem pagos para isso. Ah, tá cansado, tá não sei o que. Mas a gente sabe, né, que quando eles têm folga, quando eles têm alguma coisa, eles não ficam em casa descansando, né? Eles vão para outro canto, vão para uma balada, vão para outro canto. Então eu concordo com o Casão. A gente podia muito bem afundar o Cruzeiro, eles estão na lanterna do Brasileirão. Afundar a Tite. Aí vai jogar com um time misto, mesclado, e abandonar o Brasileiro já na quarta rodada, como o Casão fala. É uma palhaçada. Deu certo ano passado, quem garante que vai dar esse ano? Se a gente perde esses pontos contra o Cruzeiro que podia afundar e perde pro Novo Horizontino. Aí o Corinthians já perde a temporada já. O Corinthians, como o Casão falou, Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil e tem time para ficar entre de sexto para cima, ele fala que não dá para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras. Dá sim, dá. Esse eu discordo dele. Dá sim. Se o Corinthians focasse nesse brasileiro, botar sempre os jogadores de melhor, dá sim.
Porque não, o Corinthians tem elenco agora, o Corinthians tem elenco. Só que o Dorival, esses dois técnicos que nunca vão ganhar o brasileiro, nunca vão ganhar. É Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Esses caras, sempre que tem o Campeonato Brasileiro, eles não jogam nenhum time, eles sempre é poupando. É sempre Copa. A Copa do Brasil ou a Libertadores. E quando é, no caso do Dorival, o Paulista, e no Renato Gaúcho era o Gauchão. É sempre isso. Eles nunca vão conseguir ganhar o brasileiro, porque eles sempre poupam, sempre administram o Campeonato Brasileiro para não ficar na zona de rebaixamento, aí ficar em 13º, 14º, 12º, 10º e achar legal, por uma das maiores folhas salariais do Brasil, que é o Corinthians. Isso eu acho um completo absurdo. Eu concordo com o Casão. O Corinthians tem que mostrar futebol para estar entre os 6 e garantir uma vaga na Libertadores, porque ficar ali entre os 6 e você garante uma vaga na Libertadores, nem que seja uma pré, porque o Corinthians paga um salário astronômico a cada jogador e não pode ficar todo brasileiro no meio de tabela. Isso é uma vergonha. A gente não ganha um brasileiro desde 2017. Ano que vem completa 10 anos que a gente não conquista um brasileiro. Isso pro tamanho do Corinthians é inadmissível, é uma vergonha. Então o Corinthians tem que mostrar sua força, sua garra e disputar o brasileiro com seriedade. A gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras e com o Flamengo. Vai que eles tropeçam muito e sobra uma brecha ali pro Corinthians chegar. Então isso eu acho uma vergonha. É isso, se gostou da minha opinião, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!